Shabbat Shalom, Raverim, Shabbat Shalom, Ligulan, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom, minha amiga, Shabbat Shalom a todos. Um ótimo Shabbat para o povo que cumpre mandamento, é o povo do Eterno. O povo do Eterno não cumpre mandamento, porque o Eterno disse o seguinte: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Então, se você não guarda os mandamentos, nem sabe o que é guardar mandamento, não sabe o que é os mandamentos, né? Você não é povo do Eterno, e aí fica gritando: ai, eu sou aquilo, né? Não sabe nem o que é pecado, não sabe nem o que é pecado, e fica arrotando santidade. Né? Um Shabbat Shalom para todos. O Eterno disse para Moshe: Zahor el tion hal Shabbat lekadshor, porque a palavra do Eterno, as escrituras sagradas, elas foram escritas em hebraico, não foi em português. A Bíblia que você tem aí tem mais de 4.000 erros e adulteração feito pela mamãe romana. Então você está totalmente no erro, você está sendo enganado. Então te cuida, alerta, estuda, pesquisa, examina como o Salvador pediu. Né? Examinar não é só ler, não, é cavar. Só se acha a pedra preciosa cavando. Então vamos para a porção de hoje, está lá em Bereshit. Vamos para a porção de hoje, Bereshit, rapidinho. Bereshit, Vayeshev, né? É a porção 9, Bereshit 37, do 1 a 40 a 23. A Haftarah fica em Amós 2, 6 a 3, 8, que a gente vai falar. E a Brit Hadashah fica em Maaseh Shilchim, né? 7, de 1 a 60. É o discurso de Estevão, tá? Eu já vou adiantando. Então, o que é que a porção traz? Jacob habitou em la terra onde sua aba havia vivido como guer estrangeiro, la terra de Canaã, né? Jacob, Vairetz, Mergurei Abiv, Vairetz, Canaã, né? Começa com Vayeshev, né? O que é que a porção conta? A porção vai contar, né, aquela historiazinha de Yehudá, né? A mulher de Yehudá morre, ele tem filhos e os filhos são maus, e aí a mulher dele morre, aí ele vai, conhece, não dá a Tamar para o terceiro filho, e aí a Tamar vai criar um plano e engravida dele, né? E aí se perpetua a geração pela qual veria o Mashiach, né? E depois vem a história de Yosef, né? A história de Yosef, lá os sonhos que os caras tiveram, e Yosef vai e decifra os sonhos, ok? Então a porção é mais ou menos isso, né? Ou seja, a história de Yehudá com Tamar, e leia o texto, e a história de Yosef, né, com o padeiro e o copeiro do faraó. Agora vamos para Brit Hadashah. Perdão, primeiro a Haftarah. A Haftarah, Estevão está discursando para os sacerdotes. Tá? Lembrando que vamos para a Haftarah primeiro. A Haftarah é em Amós. Amós, ele mostra todo o pecado. Eu não vou ler texto aqui, mas Amós ele está mostrando todo o pecado de Yehudá, né? Ou seja, Yehudá, ele foi um cara que o patriarca, o avô, ele acaba sendo o primogênito. Por quê? Porque Reuven, ele perde a primogenitura quando viola o leito do pai, né, ficando com Bila, né? E aí Yosef seria o indicado para ser o primogênito, já que ele era o primogênito de Rahel, né, a mulher que Jacob amava. Mas aí Yosef morre, né, temporariamente. E aí o que é que Jacob faz? Dá a primogenitura para Yehudá. Justo, né? Porque Yehudá acaba, ele lá no episódio de Yosef, ele se colocando no lugar. Não, eu fico aqui, né? Eu fico por todo mundo. E Yehudá é o cara, né, que se arrepende. E Yosef perde a primogenitura porque já foi dada a Yehudá, então ele não pode mais voltar, e Jacob não pode mais dar a primogenitura para Yosef. Então essa é toda a história, né, e lá da porção Bereshit.
Agora vamos para a Brit Hadashah, né? Porque a Haftarah, ela vai mostrar todo o pecado, né? Em Amós lá vai mostrar todo o pecado e todos os erros, né? Que Yehudá e outras tribos e até gentes, povos gentios, Ger, cometeram e vem a justiça do Eterno sobre eles, que hoje ainda impera, tá? Se você cometer os mesmos erros, você vai cair nas mesmas justiças do Eterno. A Brit Hadashah, né, fica em Atos dos Apóstolos, né, o capítulo 7, que é o discurso de Estevão. Se você quer ter um resumo da Bíblia, leia o capítulo 7 de Atos, né? Você vai ter tudo ali. Estevão, engraçado que Estevão está falando para os sacerdotes, está dando aula de história para os sacerdotes. É incrível, né? E aí o que é que ele diz? O que é que ele diz de Moshe? Né, depois de falar da história de José, de Yosef, né? Aí ele chega em Moshe e ele diz: este é aquele que lhes dijo Moshe a los bendés de Israel: um navio les levantará Adonai nosso Elohim de entre sus hermanos israelitas, como a mim a el oirão. Ou seja, Moshe diz lá em Deuteronômio, né, que igual a mim, o Eterno vai levantar um profeta dentre os lombos de vocês, a ele seguir, a ele, né, porque todo o discurso de Estevão era para chegar nesse ponto e no próximo que eu vou falar, ou seja, chegar no Mashiach. Todo o discurso de Estevão era para chegar no Mashiach, né, mostrar para eles que Yeshua era Hamashiach. E aí ele discursando por os sacerdotes, quando chega no 42, né? Nuestro Elohim apartou de ellos e los dejó que rendissem adoração a las Kohavim, a las estrelas de Shammai, né? Dos céus, como está escrito em livro de los Neviim: o pueblo de Israel, porque me has oferecido bestias e sacrifícios el Midbar, né? Aqui levanteis el tabernáculo de Moloque e el Kohav de sus Deus, Refã e Derfã. Ou seja, aquela estrelinha que dizem que é de Israel, é a estrela de Refã e Derfã, tá? As duas, né? O triângulo para cima e o triângulo para baixo. Beleza? Então nunca mais bandeirinha de Israel, tá? E agora a gente vai para a parte principal, que ele vai falar do templo. E aí ele vai falar, vai chegar em Davi, vai chegar em Shelomó fez um templo, né? Aí ele diz assim, no 48, sin embargo, el Elohim não habita em lugares hechos por manos, como disse el Naví, el Shammai es mi quesai, e el Olam es el estrado de mis pies. Que baite me edificareis, disse el Mariá, o Adonai, qual é o lugar de mi repouso? Né? E aí ele termina, né? ele é apedrejado por conta disso, né? E aí ele vê o Ruach HaKadosh, e aí quando ele diz isso, ele é apedrejado. Mas vamos lá, que casa habitareis para mim? Casa de pedra? Vocês acham que eu habito em casa de pedras? Né? Então eu pergunto para você, evangélico, qual é a parte que você não entendeu quando Yeshua HaMashiach disse: entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto ora ao Eterno e ele te responderá em secreto. Não precisa mais ir para templo. Yeshua disse assim: nem no templo nem no monte, né? E tudo está, né, contido aqui, tudo está contido lá na porção, né? Nem no templo nem no monte, ok? Mas com ações verdadeiras, ações fiéis, né? Sem querer nada em troca. É assim que a gente adora o Eterno hoje, ajudando o próximo. E o sistema religioso não faz isso. Vou ler a Birkat Kohanim, recitar a Birkat Kohanim e vamos terminar por hoje. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, Viruneka itzah Adonai panavelecha veyatzelecha, Shalom. Elohim melech niman, Elohim é rei fiel. E vedetut et haimet, vehaimet teshahe et her. Conhecereis a verdade vos libertará. E Emitzer Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui na próxima semana com mais uma porção da Torá. Shabbat Shalom para você e um Shavua Tov, uma ótima semana. Até mais!